Então, a morfossintaxe do verbo tem a ver com a sua predicação, isto é, tem a ver com o papel desempenhado pelo verbo na estrutura da sentença, o que tem a ver com duas relações gramaticais. Uma relação puramente gramatical, ou estritamente gramatical, que é a de concordância, e a outra relação gramatical e também semântica, que é a relação de regência. De modo que o verbo está associado ao pronome sujeito em termos de concordância. Dito de outro modo, as flexões de número e pessoa ocorrerão no verbo a partir do pronome sujeito, não é? Ao passo que a relação do verbo com o seu eventual complemento se dá de acordo com uma relação de subordinação, né? Uma relação subordinada, sendo o verbo a categoria subordinante ou regente, e o complemento a categoria subordinada ou regida. E essa regência possui um componente semântico, né? Então, eu gostaria de que isso ficasse bem claro, que a relação de concordância é puramente gramatical, ao passo que a relação de regência é semântico-gramatical, por assim dizer, não é? Então, numa sentença como sede santo, nós vamos usar essa sentença aí de caráter bíblico, né? De caráter bíblico, religioso. Foi a sentença que me ocorreu agora para exemplificar, por exemplo, um verbo flexionado na segunda pessoa do plural no modo imperativo. Logicamente não há noção temporal aí, porque o modo imperativo só existe uma relação de noção. Quer dizer, o modo imperativo dispensa a noção de tempo, na verdade, né? Costuma-se dizer que o modo imperativo está associado ao presente. Não é incoerente, não é impróprio dizer assim. É correto dizer assim. Porque só se dá uma ordem ou se faz um pedido no momento em que se fala, né? Que é a definição tradicional para o presente. Então, na sentença sede santo, né, o verbo está flexionado, o verbo está, entre aspas, escravizado ao pronome sujeito vós, de segunda pessoa do plural, para flexionar-se desta forma. Ao passo que o sintagma adjetival santo aparece numa relação de subordinação com o verbo ser, né? Em termos tradicionais, santo aí é predicativo do sujeito. Agora, em termos sintagmáticos, o conjunto sede santo forma um sintagma verbal cujo núcleo é o verbo. Isso é para a gente retomar mais uma vez o que eu já falei, né? Que o predicado pode ser nominal e o sintagma verbal. Estando o verbo ser associado gramaticalmente ao pronome sujeito vós e o complemento predicativo santo associado semanticamente, né? Também gramaticalmente, já que o verbo é de ligação, é um verbo transpositor, um verbo de ligação, e todo verbo de ligação só é de ligação, só se chama assim, por demandar ou pleitear um complemento predicativo. Por isso que muitas crianças, por isso que muitos alunos confundem o verbo transitivo direto com o verbo de ligação, já que ambos pleiteiam um complemento associado diretamente ao verbo, né?